Minhas queridas, meus prezados, boa noite. Domingo, final do dia, amanhã é dia de descansar da ressaca e terça-feira então é dia de começar o trabalho. Pelo menos aqui em Brasília é assim, na área da vida pública do Distrito Federal. Setor privado não. Esse tem de se mexer cedo, senão não pode pagar os impostos e daí sofre multa, às vezes até cadeia. É a democracia que vocês queriam tanto quando nós estávamos construindo o país com trabalho e não com política. Aí vocês queriam era política. Enxotaram a jeta do poder, chamando de chapéu de polaco para baixo. Meus generais saíram cabisbaixo, dizendo que se não fosse pela pátria, eles jogariam a toalha. Mas por causa da pátria, das mulheres que no dia 19 de março de 1964, empreenderam a pátria na Marcha com Deus pela Liberdade, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e eles, como nasceram com a nação, então não podia desistir. Mas pelo tanto que maroteavam para a gente, eu me sentia também atingido. Ninguém sabia que eu estava junto, mas o homem tem de dar satisfação para sua consciência, para sua hombridade. E aí, mesmo que ninguém soubesse que eu estava junto, eu sabia que eu estava junto. E não só estava junto, eu fazia parte do cérebro do poder. Então, o que os meus generais aguentavam, as minhas tropas aguentavam, feria primeiro eu. Se eu tivesse suscetibilidade, mas eu não tinha. Estou aqui para essa missão e, como eu sempre digo, para poder bem me situar nela, eu encaro. Não é só a minha querida nação, é a humanidade inteira, como bebês. Porque se eu sou contemporâneo da Terra, imagina a minha idade. Se eu não entendesse então a humanidade aqui, aí eu teria vindo do inferno e não das falanges dos construtores dos mundos sob a direção de Deus. Então, não tenho suscetibilidade. Nada me magoa, nada me atinge. Me faz chorar o sofrimento das pessoas. O gemido de dor quando eu estou impotente para acudir imediatamente. Isso me faz chorar. Agora, ofensas, ataques, não. Pelo contrário, os que me atacam, os que me ofendem, eu considero o farol do meu caminho para mim saber como eu tenho de tirar as pedras e os espinhos dele. Como eu tenho de vencer barreiras, rebentar com tranqueiras de crendices, de religiosismos, de ideologismos exploratórios e abrir caminho para a bebezada de Deus. E aí,
É a minha paixão pela minha nação, vem disso. É claro que tem essa parte aí que agora se agregou com Bolsonaro. Mas não são muitos, é muito pouquinha gente. Os 57 milhões de votos que ele teve para ser o chefe da tirania de bandidos nas urnas eletrônicas é mentira. Os próprios participantes da quadrilha dele reconhecem que é mentira. Ele não tinha como, né? Porque quem mantém o Jair no poder são as milícias dele. E as milícias não têm essa quantia de votos. Eles arregimentavam votos sempre, era para manter ele e os filhos no poder, na base de 120 mil votos para menos. É o levantamento que nós temos aí que confirma a influência deles nas favelas, onde eles predominam, no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. É o reduto deles ali. E esses votos aí, então, é que mantinham o Jair e os garotos na, na representação mandatária como legisladores, bandidos, safados, sem vergonhas, vadios da pior espécie, não tem um rastro sequer de utilidade no meio da nação em que nasceram. Agora, dentro do crime, são notáveis. Mitos, astros. O Carluxo foi que chefiou a quadrilha de bandidos que me assaltou de madrugada. Ele era ele que estava comandando. Canalhas, vadios. Desde que nasceram até hoje, esses vadios estão aninhados nos cofres públicos, sem dar retorno de nenhuma espécie para a nação. Jamais um vadio desses falou no sofrimento do povo. Jamais um vadio desse veio dizer a público: visitei hoje uma unidade hospitalar e vou tomar providências. O que eu vi lá, um ser humano não suporta. Mas um ser humano, esses caras aí vieram das latrinas do inferno, estrumes do diabo que despencaram dos esgotos do inferno e caíram na procriação humana aqui. Quadrilhas e mais quadrilhas. Chefiam tudo que não presta. Agora o Witzel vem e nos fornece aqui outra área em que eles dominavam pelo crime no Rio de Janeiro. Área de saúde. E vem o Flávio Bolsonaro aí com aquela empáfia na CPI do coronavírus. Para nós não tem serventia nenhuma, porque é espetáculo da bandidagem que estão roubando os cofres públicos como legisladores e quadrilheiros. A gente fica assistindo as brigas deles. Então, a briga é pelo inventário do poder. Jair Messias Bolsonaro está ficando com tudo, vendendo tudo que o país ainda tinha para ser roubado, está roubando tudo o resto. E ainda vem economista dizendo aí que
A recuperação da economia do Brasil garante as eleições para o Bolsonaro em 2022. Por isso, o meu professor de economia política sempre fazia a gente lembrar que estávamos estudando a ciência econômica, que é superior à economia política. Engenharia, engenharia empresarial, engenharia financeira, que esses bostas aí não sabem nem o que é. Mas ele dizendo que a recuperação da economia. Aonde que esse cafajeste, esse capo lá vê recuperação da economia do Brasil? Se o que nós temos aqui é só venda e alienação do patrimônio público. Ele diz. E por isso, então, eu lembro do meu professor de economia, sempre advertindo. Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. Não existe, não se encontra no mundo inteiro, não é só no Brasil, todo mundo, não se encontra dois economistas defendendo a mesma tese, a não ser quando os dois estão no mesmo emprego e ganhando o mesmo salário. Se não tiver, aquele que está ganhando menos já não concorda com a teoria do outro que está ganhando mais. Ou vocês viram aqui no Brasil, desde a proclamação da República até hoje, ou vamos dizer, desde o governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra, porque até ali não tinha Ministério da Economia, não existia isso aí. E no Estado Novo, o Getúlio Vargas proibiu o ensino de economia no Brasil aqui. O primeiro economista formado no Brasil aqui foi o César Preto. Cheguei a conhecer ele, muito bom de prosa, gaúcho. O primeiro. Então a coisa aqui é muito recente, muito nova. E a gente aprendia isso porque tinha de lidar com isso no mundo. Mas não era aprender através de economia, principalmente economia política, a gente organizar a vida de um povo. É humanamente impossível. Não tem como a gente organizar uma matemática absolutamente dispersa que não nasce na inteligência do Estado. Nasce nas necessidades de ganhar a vida da iniciativa privada, onde cada pessoa tem uma concepção de como se acomodar melhor. Aí vem esses cafajeste, crápula mentiroso aí, se colocando como mestres da sobrevivência humana. Ninguém diz que todas, sem exceção, as grandes fortunas do mundo que foram feitas pelo trabalho, todas, sem exceção, pertencem a analfabetos ou pessoas meramente alfabetizadas. E aí, quando se tornam impérios, potências patrimoniais, é por causa do governo que não os deixa em paz, por causa dos impostos. Aí, primeiro, eles contratam o contador. O contador é uma peça fundamental para os negócios. Mas daí o contador pede também a assistência do economista. Daí vem o economista. E depois aí a empresa cresce, daí vem o advogado. E daí vem aquela parafernália toda e
o homem que fez uma fortuna trabalhando acaba com a sua riqueza dissolvida por essas quadrilhas de malandros. Se dizendo doutores, capazes de dirigir aquela pessoa que não precisou de dirigente nenhum para ficar rico. Apenas com o suor do rosto trabalhando, fez a sua fortuna. É claro que aqui no Brasil temos 164 bilionários. Nenhum se enquadra nesta observação que eu estou fazendo. Isso aí é o que nós chamamos de oligarquias do poder. Bandidos na iniciativa privada, que são os que colocam a bandidagem política no poder. São encabeçados pelo Lesmo, uma fortuna de 110 bilhões de reais. O que ele faz? Ele explora o vício, onde se alinha a prostituição, tráfico de drogas e por aí afora. Ele não explora a rede de prostituição, mas os negócios do Bolsonaro incluem uma. Ele não explora o vício, mas o narcotráfico está sediado dentro do Palácio do Planalto. Ele explora bebidas, todos os tipos de bebidas, ou seja, vive da morte, porque não tem nenhum tipo de bebida. Isso é o desafio quem produz bebida a me desmoralizar. Mas tem de ser olho no olho, cara na cara. Como homens se esclarecem. Não existe nenhum tipo de bebida que não mate. Deus nos deixou a água. E a água não tem meio termo. Ou ela é vida, ou ela é morte. Agora, depois que os chineses estão se adonando da nossa água, então ela é morte. Eu, por exemplo, estou tomando água de uma fonte que tem aqui em Brasília. Ela é turvinha, não é cristalina como a água que sai das torneiras. Mas não tem coisa de chinês na água que eu bebo. Ela está ainda saindo da nossa terra. Agora vocês estão tomando. E além do que os chineses estão botando na água aí, que vocês não sabem o que é, depois ainda vocês tocam a Coca-Cola em cima. E aí vem toda essa coisa. Eu vou pedir um dia aqui para os meus cientistas que vão estabelecer o nosso sistema de saúde quântica aqui no Brasil. Aliás, eles vão fazer isso na frente da nação quase que todos os dias para instruir a nação, recuperar a nação no programa de ressurreição intelectual do povo brasileiro. Eles vão mostrar para vocês o que é que uma Coca-Cola faz num copo de vidro, num copo de cristal. Vocês vão ficar apavorados, vocês vão ficar vendo, não tem truque nenhum ali. O que é que um refrigerante faz num sistema celular biológico? E depois vem o chinês aí, se adonando de tudo.
35% do volume econômico do Brasil, estratégicos na área de segurança nacional, já está sendo controlado pelos chineses. Esses dias, que eu comecei a lembrar, quando começaram a vir as lojinhas 1,99 aí, as mulheres artesãs compravam arroz que vinha da China para fazer artesanato, arroz de plástico. De repente, aquilo desapareceu nas lojinhas de 1,99. E de repente, me informam que o Brasil estava importando arroz da China. Mas isso faz tempo. Esqueci do assunto. Mas agora começou o nosso serviço de olho grande em cima da China. E eu me preocupei com o arroz. Aí comprei 2 pacotes. Marca Camilo, parece, coisa assim. Camilo, parece. Mas eu já me surpreendi no pacote que estava uma advertência ali. Não contém glúten e, quer dizer, da advertência para os alérgicos. Pode conter substâncias inclusive de soja. Eu me criei vendo o arroz nascer da terra, sendo colhido a foicinho, assim, manual, debulhado, batendo contra uma tábua e depois socado no pilão e tirado a casquinha de cima para cozinhar o grão. É muito diferente esse arroz que vem aqui. Saiu o arroz do pilão, lavava, saía aquela aguinha amarelinha, clara, própria do arroz. E eu fui pegar aquele arroz ali, não parava mais, saiu um caldo branco, parecia um leite. Aí, de repente, o arroz começou a ficar pequenininho. Inclusive, no pacote tinha lá uns dizerezinhos assim de evangélicos e tal. Eu pensei que isso daqui deve ter certo, porque senão não tinha essas rezazinhas por aqui. Então, esse foi o arroz que eu fui lavando, eu mesmo fazendo. E lavando, e o arroz foi ficando pequenininho, como uma quireirinha. Aí eu fiquei achando que ele ia se acabar se continuasse lavando. Botei na panela, quero ver o que faz. Virou numa pasta de borracha que dava para fazer um pneu daquilo. Tem aqui o paciente que trabalha comigo, tudo de testemunha. Viram eu fazendo o processo ali. E aí todo mundo agora ficou a risco com os arroz. Passaram tudo na base do arroz trazido direto aí da periferia de Brasília para a gente comer. Não se sabe mais do que estão fazendo arroz. Aí vai confiar também no pão. Já peguei pão aí que, nas minhas experiências aí, virava um plástico que puxava assim aquilo, eu já não sabia o que era aquele troço. E aí quando eu sofri aquele ataque, que aquele ali foi para me matar mesmo também. Eu dizia que estava bom, mas eu não estava bom coisa nenhuma. Não conseguia nem levantar da cadeira. E olha que eu sou treinado para a guerra. Aí, o comandante Zanatron comanda essa missão ao redor da Terra aí. Se não fosse isso aí, você já tinha morrido tudo. Está fazendo uma filtragem do oxigênio da atmosfera terrestre para poder a gente sobreviver aqui.
Não tinha mais como fazer isso aí. Desmataram toda a terra. Fogo por toda parte. Aviões despejando toneladas e toneladas de partículas metálicas no ar, partículas pesadas, veneno disso e veneno daquilo, tudo ali. Os 21% de oxigênio que a atmosfera terrestre tem já estavam com 20%, já não era mais oxigênio. Então eles estão fazendo isso, drenando o oxigênio da Terra aqui para recuperar a vida na Terra, porque a Terra não pode morrer agora. A Via Láctea está na reta final da tridimensionalidade para a multidimensionalidade. Se a Terra morrer, não se sabe quantos bilhões de anos ela gastará para recuperar a vida aqui. E aí dá um atraso imenso para as populações de outros planetas que estão bilhões e bilhões de anos já adiantado dos terráqueos aqui. Tanto que não tem dificuldade nenhuma em vir aqui. Que é o caso dos reptilianos. Chegaram aqui como em forma de lagarto e agora estão com a nossa forma humana só por fora, porque por dentro continuam os meus lagartos, uns comendo os outros. Mas por fora são parecidos com a gente. O olhinho é que eles não conseguiram. Continua o olhinho de lagarto puxadinho, quase tapado. Mas no resto eles ficaram igual a nós. E então eles não estão aqui por amor a nós, ou só por amor a nós, eles estão aqui por amor a si próprio. Estão nos salvando aqui para não atrasar o processo de desenvolvimento deles. Eles já estão chefia numa missão dessas. Praticamente essa missão inteira está sob o comando dele. E aí, quando eu estava naquela situação, aí eu acho que ele até pensou que eu ia morrer também. Daí me deu uma receita, olha. Eu vou te recuperar. Mas você tem que me prometer uma coisa. Daqui para frente, você está proibido de se dirigir à seção de industrializado nos mercados. Se dirigir à seção de industrializados no mercado já quebra o nosso acordo. Não pode chegar perto. Você tem de ir apenas onde estão os grãos que ainda são naturais. Leva o seu arroz, mas escolhe muito bem a procedência dele. E antes de botar na panela, faça os teus testes lá. Pega o feijão, que eles ainda não estão fazendo um grão na China. Ele ainda é produzido aí. Seção de verduras, de frutas. Claro que você vai levar uma dose exagerada de agrotóxicos, de adubos químicos, enfim, um monte de venenos. Mas com esses aí o teu organismo já está mais ou menos acostumado. E vai encher a panela de feijão com aquele soquete que a sua mãe fazia, canjica com aquele soquete, corinho de porco no feijão, pé de porco, polenta, radicchio e bebida, se quiser, vinho, mas escolhe muito bem.
E eu sei que você não vai comprar porque um vinho puro hoje está na base de cento e pouca garrafa e você não tem esse dinheiro, então fico tranquilo, mas eu aviso. E começa hoje. E é claro que eu não ia duvidar da receita, porque ele me explicou, olha, coisa seguinte, eles aí pensam que são cientistas, não são nada. Criança, dando os primeiros passinhos no rumo do entendimento das coisas dentro da criação. Não sabe nada. Mas ele já tem curiosidades engraçadas. Se soubessem alguma coisa, eles sabiam que o teu organismo, o teu sistema celular, que é o teu organismo, se gerou no útero da tua mãe, ela comendo isso. Eu sei porque eu vi, eu acompanhei. Comendo feijão com soquete de boi. É o soquete de boi que a gente diz, a junta do boi ali assim, aquele osso. Cozinhava no feijão e daí tinha o que nós chamávamos de tutano. Pegava com o garfo assim, jogava no prato e botava farinha de biju ali ou farinha de mandioca. E comia aquilo. Ache banha de porco, banha mesmo de porco. Tempere o seu feijão com banha. Porque o teu sistema celular, o teu organismo se gerou com isso. Feijão, mandioca, abóbora, batata, canjica, soquete de boi, carne de boi, charque no feijão. Então o teu sistema celular, mesmo que as células se renovem de 6 em 6 meses, mas elas não se apartam da origem genética do DNA que Deus estabeleceu para a criatura humana. Ela se renova, mas dentro dessa determinação divina, no DNA. Então, essa coiseira que a indústria de vocês aí, que não é indústria coisa nenhuma, é uma fábrica para matar, porque nenhum industrial de comida aí se preocupa em fazer comida para você ter saúde, ele nem pensa nisso. Se não é o governo criando aí as leis dele para proibir isso, proibir aquilo, fiscalizar isso, fiscalizar aquilo, vocês não sabem nem o que iam comer aí da industrialização de alimento. Então, não bote isso na boca. Porque o teu sistema celular não reconhece nada disso aí. Aí o que acontece? Essa coisa deforma todo o corpo da pessoa. A pessoa começa a acumular radicais livres para um lado e para outro. O organismo não sabe o que fazer daquilo porque a célula não absorve. A célula olha assim, não, isso aí não é nutriente nenhum. Isso aí eu não reconheço, não sei o que é. E aí, o sistema sanguíneo vai jogando aquilo para lá e para cá, e para lá e para cá, e vai ficando aquele bundão danado, aquelas pernonas exageradas, e coitada, principalmente as mulheres, que o organismo dela é mais propenso para isso. E aí fica aquela coisa terrível, eu fico com dó das pessoas. Às vezes não consegue nem se mexer direito. E não fica bonito. A gente tem que ser claro. Uma pessoa com o corpo tudo deformado, aí a gente olha e vê que é deformado. Nós temos um modelo biológico para o nosso corpo. E o nosso sistema intrasensorial reconhece como natural esse modelo biológico. Esse que as toxinas, os radicais livres,
o excesso de gordura que entra pela boca, as células não reconhecem. Elas não foram produzidas com isso. Os ETs sabem disso, já passaram por essas crises. Agora vocês não sabem. Estão aí dizendo que são hostais em ciência. Por quê? Já botaram engenhocas aí no espaço? Criaram um monte de armas para se matarem, se destruírem? Acham que já sabem tudo. Tão ridículos, tão burros, que o próprio Deus se fez homem para ajudar em alguma coisa e jogou a toalha e foi embora. Não aceito nada. Isso eu vejo, principalmente agora. Eu não estou aqui porque eu descobri uma causa. Como advogado, sempre farejei aos grandes causas. Mas eu estou nessa bagunça porque eu fui chamado para salvar a nação. Isso aí eu sei o que eu passei durante esse tempo. Os doutores, magistrados do Supremo Tribunal Federal, os coitados, ignorantes, analfabetos, tão analfabetos que não sabem nem ler a Constituição da República. Ali o doutor Gilmar Mendes, que fez curso lá em Bono, é o que manuseia mais ou menos a coisa, mas em vez de manusear a Constituição para o bem, manuseia para o mal, para amparar a bandidagem no poder. Que ele faz parte da quadrilha. O resto não usa o livrinho porque não conhece, não sabem ler. E é daí para frente. Só eu sei o que eu tenho passado com essa gente. Agora estão começando a, como dizia o meu pai, obedecer o freio. Mas eu me desgastei. Conduzir esse povo. Eu imagino que Moisés passou no deserto. E porque numa viagem que ele levaria no máximo 6 meses, com as crianças, os patos, marreco, as ovelhas, os cabritos, as vacas, que ele conduzia naquela caravana, ficou 40 anos no deserto. Até que aquela descendência que ele pegou lá no pé da pirâmide de Kelps não existisse mais. Uma geração totalmente nova. Ele produziu no deserto. E diz lá a história, nas escrituras. Ele esperava vir a geração. Não estava no nível que ele queria. Ele consumia tudo. Diz lá, e a terra se abria para engolir os seus mortos. E ele era o homem de Deus aqui para fazer daquele povo o povo escolhido de Deus. Então isso daí não foi um povo escolhido de Deus lá em Gizé, no Egito. Foi um povo que Deus escolheu na produção que durante 40 anos se processou naqueles desertos, conduzido por Moisés. E Moisés não
Não contentou Deus, porque Deus não deixou ele participar dos frutos dos 40 anos de sacrifício dele. Minha gente, a ressurreição intelectual que o Brasil lançou está quase que penetrando a mente da humanidade inteira por aí, segundo me informo, é para vocês deixarem de imaginativismo, bobageira de criança e começarem a ser adultos, pensarem como gente grande, não perderem tempo com essa baboseira toda aí. Está tão clara ali as escrituras sagradas de vocês. É só tirar o pastor, tirar o padre aí, tirar as pessoas de Deus aí, vocês usem a inteligência para interpretar. Interpretar não, entender aqueles textos. Com a advertência de que nenhuma tradução conserva o conteúdo pedagógico dela por 1000 anos. Os aprimoramentos linguísticos vão consumindo a essência da comunicação. E aquilo que era Deus há 10.000 anos atrás, hoje pode ser o diabo. E aquilo que era o diabo, hoje pode ser Deus. Porque nem o diabo, nem Deus não tem forma própria. É você que dá a forma que você quiser. Você cria o diabo que você quiser, como você cria o Deus que você quiser. Isso não sou eu que estou dizendo, foi Jesus. Quando pediram para ele, os seguidores dele, que ele mostrasse Deus, ele disse: olhe no espelho, que Deus vai se apresentar para vocês. E aí, informou. Deus, olhando para os homens, disse: sois deuses. Então, o que é que ele nos ensinou? Não temos que estar perdendo tempo com Deus. Porque Deus nos instituiu, nós, os deuses de si mesmos. Se Deus fosse alguém sentado num trono, despachando reza para lá, despachando reza para cá, ele não era Deus. Ele não tinha criado o universo. Então, lado absoluto, que não interessa para nós, aqui, na criação de nós existimos, Deus é uma energia distribuída em todo o conteúdo da criação. Desde a microvida até as maiores estrelas que nós possamos imaginar. Aí vamos ficar preocupados com isso? Sem nos preocuparmos com o nosso minuto de vida? Imagine o quanto nós nos queremos bem. Gastamos toda a nossa vida para discutirmos sexo dos anjos, discutirmos os deuses de um e de outro, quando se nós aproveitássemos esse período de vida que nós temos para amar o outro, para que ambos vivam sorrindo,
como o mundo seria muito bonito. A natureza estava aí, cheia de tudo que nós precisássemos. E nós, cumprindo o nosso ciclo biológico, que é de 130 a 135 anos. 130 anos nós atingimos a idade para o declínio, para a desencarnação, à espera de um novo ciclo de gestação espiritual. Então, o nosso organismo e o da barata, segundo a ciência, são os únicos que suportam todas as transformações que existem dentro do sistema biológico solar. Suportam todas as saturações de poluição, suportam todos os venenos, suportam tudo. Que o nosso organismo se transforma sem perder a nossa cepa genética que Deus escreveu no DNA. O nosso organismo se adapta ao meio. O da barata também. Por isso é que nós, desaparecem as outras espécies. A barata e o ser humano fica. Não temos notícia do desaparecimento total da humanidade do seio da Terra. Temos notícias de tragédias que desapareceram quase todos, mas sempre fica alguns. Porque o nosso organismo se adapta. Então, os organismos das crianças que a mãe, ao invés de fazer como a minha mãe fazia para criar nós, 15 filhos, torrava farinha de milho numa caçarola e aí fazia um mamazinho com leite de vaca, adoçado com mel. E dava para nós. Eu mamei até 5 anos. Mamar. Era mais ou menos a base. Depois daí vinha a sopinha. Sopinha de abóbora com leite. Eu sou miudinho porque nasci assim, minha mãe era daquele judeu espanhóis. Eles eram tudo miúdo. Mas do lado do meu pai não. Era aquele judeuzão do deserto. E então aí os meus irmãos, todos eles dá 2, 3 de mim. Mas eu sou o clone da minha mãe. Mesmo tamanho dela. Então não foi por falta de tratamento que ela deu para os outros que ficaram o dobro de mim, tamanho. Então as minhas células foram criadas no ventre dela, no meu organismo, elas se alimentando dessas coisas. E aí desenvolveram o meu sistema biológico extrauterino com aquela mesma alimentação. Aí é mais do que lógico que agora essa alimentação industrial me mataria. Como vai matar toda a velharada aí. Ninguém fica imprestável por chegar a 65 anos, se aposenta daí porque não presta mais. Chegar a 70 anos, 80 anos, não tem nada disso. Os anos não modificam o organismo nosso. Mas o que acontece? O organismo tenta se adaptar ao meio, diminui a vida. Isso acontece inclusive nos animais, nas aves. O corvo, por exemplo,
A ciência estabeleceu, quer dizer, descobriu, que a vida do corpo é entre 100 e 105 anos. Nos 100 anos ele entra no declínio para a morte, aos 105 anos. Só que os corvos hoje não duram mais isso. Os corvos hoje estão na média de 55, 60 anos. E o organismo humano também na mesma coisa. A natureza estabeleceu o nosso corpo para o sistema biológico processar a vida nele para 130 a 135 anos. Mas na medida em que as gerações vão nascendo adaptadas para o meio, a vida dessas gerações vai diminuindo e vai diminuindo. Calcula-se que nesse ritmo industrial do mundo, daqui 100 anos, a vida média do ser humano esteja entre 35 a 45 anos. Essa já é a vida média na China, 45 a 50 anos. E essa será a média da humanidade no mundo inteiro industrializado. Não vão ter o fogão de pedra nem a panela de ferro para cozinhar canjica com suquento. É tudo bonitinho, tudo limpinho. Todo mundo vivendo que nem abelha em caixotes. Nos edifícios aí, não piso na terra. Tudo bonitinho, tudo limpinho. Mas não vão ter o prazer da vida. Que o prazer da vida começa dos 70 anos para cima. É quando a gente amadureceu a cabeça, o nosso QI se estabilizou, a nossa intelectualidade atingiu seu ápice. Aí nada nos engana e nós não nos enganamos com nada. A gente olha e reconhece a coisa. A gente ouve e entende. A gente observa e conclui. Não precisa de um professor, não precisa de um homem de Deus, não precisa de conselheiros. O homem, quando atinge, principalmente dos 75, 76 anos para frente, ele não precisa nem dos doutores mais. Porque os doutores pegam um apelido lá de lendo livro para lá, lendo livro para cá. Da onde saíram os livros? Saíram do cérebro que pensa. Então, o homem nesse mundo conturbado, cheio de teoria para lá, imaginativismo para cá, ele se vê livre disso tudo lá pelos 75 anos para frente. Aí que ele limpou a cabeça desse ilusionismo tudo e daí ele passa a ser gente. Mas vocês, para ter tudo limpinho e tudo rapidinho, vocês não vão chegar mais nem aos 60 anos. 35, 40, 45 anos vai ser o máximo. Aí nem nasceram já morre. E daí fica o espírito nessa roda da reencarnação aí, atrasando todo o processo da tridimensionalidade. E é por isso então que os ETs estão aqui, ajudando. Senão vocês já tinham se acabado tudo. A poluição aqui já tinha acabado com tudo, mesmo que os organismos tenham adaptado. E depois agora vem os chineses com o milenário projeto deles de acabar com os terráqueos e ficarem sozinhos na Terra. Eu coloquei aí uns vídeos, porque às vezes acontece da gente encontrar desempenhos extraordinários nas redes. E nós encontramos aí vídeos extraordinários. Eu parabenizo os profissionais que fizeram isso. Está aí na minha página aqui do Face, sobre chineses. Vale a pena vocês ouvirem aquilo, mas ouvirem com ouvidos para aprender. Aprender é tirar suas conclusões para responder aquilo com as suas palavras, com seus raciocínios.
Os, e vão na fonte ali de onde eu tirei aquele que tem mais lá. Todos de boa qualidade. Vocês saberem o que é China, o que a China está pretendendo e lá o que ela já fez. E vocês vão entender por que o mundo está em silêncio como nunca teve. E aqui no Brasil, o agente chinês aqui não é o Bolsonaro, é o general Antônio Hamilton Martins Mourão. Casado com uma comunista chinesa que vive mais na China do que aqui. Esse é o principal agente. E sabe qual é a tarefa que ele pegou no governo? Primeiro é essa intermediação de Brasil e China para o que ele chamou de casamento que veio para ficar. E a Amazônia. Ele já encheu a Amazônia de chinês. Acho que por eu chego de falar em chinês. Então, uma senhorinha muito querida telefonou que não estão deixando nem ela ir no mercado comprar as coisinhas que ela precisa para comer, porque ela não tem a credencial de vacinação. E ela falou que ela não se vacina porque ela tem na cabeça dela que essa vacina aí não é para curar ninguém, é para matar. Então, a senhorinha está absolutamente certa. É o instinto de preservação da vida que fala, com ímpeto divino que a pessoa não consegue sufocar. E ela prefere estar sofrendo as humilhações que ela sofre. Ela me falou que até polícia já a ofendeu. Essas polícias estão por aí fazendo essas coisas, são polícia. Não menciono a polícia como instituição, é outra coisa. Essas polícias que apodrecem a instituição policial a serviço de bandidos matando a própria nação. Porque um policial não aborda uma senhora aí de 80 anos, não deixando ali comprar as coisinhas no mercado, porque ela não usa uma focinheira. Focinheira que, em 24 horas de uso, ela acumula no mínimo 5 tipos de bactérias diferentes infectantes. Se você usar a mesma focinheira por uma semana, ela acumula mais de 40 tipos de bactérias. E é com isso que você se auto-infecta. E aí vai consultar e eles te botam num aparelho lá para te matar. O instrumento para você enfrentar isso é o mandado de segurança, que está na Constituição, no artigo 5º, que estabelece as garantias fundamentais da pessoa humana, de acordo com o que está estabelecido no artigo 3º, incisos 1º a 4º. Mas o problema é que nós não temos foro de socorro no regime. Nós não temos magistrados, nós temos aí bandidos que se escondem atrás da toga e vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E aí, é claro, se acabam também os advogados.
Então não se sabe para quem se dirigir, ou eu como advogado não saberia dizer onde eu ia peticionar um mandado de segurança. Se o Supremo Tribunal Federal está fechado com os magistrados excelsos, diz lá os capachos deles, que estão despachando de casa. Então o medo deles da mentira é tão profundo, tão gigante, que já nem a máscara já não serve mais. Eles já ficam em casa, despachando ela. E aí está, me falaram, mais de 40% dos funcionários públicos de elite, das máfias bolsonarianas, também estão do mesmo jeito, despachando de casa. Aí fizeram um levantamento para ver, não estão nem em casa, estão em praias, estão em clubes de recreação. E aí eles abrem o computador de lá e marcam o ponto aqui nos ministérios onde eles funcionam. E eles estão lá na Doce Vita porque no final do mês os proventos deles caem. E dá para eles viverem esse esbanjamento, porque constitui os 2% de ricos do Brasil aninhados nos cofres públicos. Então tem remédio aí, o recurso, o amparo constitucional. Mas o amparo constitucional começa estabelecendo que a pessoa humana é a regente dela. Nenhuma autoridade pode violar a intimidade de consciência de um brasileiro. Mas agora está tudo violado. Prefeitinhos aí decretando pandemia por leis municipais, governadores e tudo. Por que eles fazem isso? Porque descobriram que aí está o aninhamento da bonança financeira. Fazer dinheiro falso por causa da pandemia do Covid. Praticamente o mundo tudo nisso. Então, minha querida filha, eu, por exemplo, minha família, ninguém se vacina. E eu sou homem de paz, mas de muita paciência. Agora, se alguma das minhas filhas, das minhas netas, dos meus netos me disserem que estão sendo obrigados a tomar uma vacina dessas aí, que eu já pedi para a OMS, pedi para todas as autoridades brasileiras que estão envolvidas no caso aí, me apresentarem a documentação que a Constituição exige para o decreto de uma calamidade pública, e ninguém me forneceu nada, porque eu sei que é uma mentira. Eu sei de onde surgiu, como surgiu. Coloquei isso para o governo dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos está agora colocando a coisa a público. Saiu do Partido Comunista da China. Quem provocou a coisa fui eu. O Zanatrão me colocou que não tinha outro jeito de paralisar o programa chinês de produzir vírus e largar aí, se não fosse estourar o laboratório deles. E eu determinei que fizesse. Foi uma cidade que agora não me lembro o nome, perto de Vanco. Foi lá que estourou. E naquele dia morreram milhares de chineses.
Não era vírus que tinha ali dentro, eram cepas virais. E aí o Partido Comunista Chinês aproveitou a onda para largar a mentira de uma pandemia viral. E aí plantaram primeiro na Itália e da Itália ali espalhou para o mundo inteiro. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam o QI da humanidade como estava. Ninguém mais tem cérebro para raciocinar sobre nada. É o que as redes de comunicação falam. Essa é a verdade. E está lá no Apocalipse sobre esse momento. Está dito bem claro lá, que no reino da besta, ninguém ia saber nem comprar e nem vender nada se não tivesse a marca da besta gravada no cérebro. E a marca da besta era o blá 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 da propaganda. Isto é, cada um compra o que não precisa, se a propaganda disser que é necessário. Compra o que não presta, se a propaganda disser que aquilo faz bem. Essa é a humanidade que está aí, e nessa humanidade, a minha querida nação se insere. Menos esse punhado de gente que se congregou aí na reação do comando direto do poder. Um punhadinho de gente que o diabo não conseguiu exterminar porque todas essas pessoinhas foram escolhidas por Jesus, que é o manda-chuva que está aqui para enfrentá-lo. Também me fizeram outra pergunta hoje, que eu falo muito nas mulheres, e será que para mim não existem homens no Brasil? Um engano muito grande. Eu tenho sob o meu comando 372 mil homens, homens machos, que são o suporte da pátria no coice dos fuzis. Então, eu nem preciso falar em homens, porque 372 mil homens sob o meu comando falam por si. E a partir disso aí, eu tenho uma nação de homens. Agora, numa coisa nós temos de nos vergar. Nós homens somos 50% do total da população brasileira. Aliás, 43%. As mulheres são 57%. Então são em número maior. Aí é claro que qualquer um político inteligente assenta o eleitorado dele sobre mulheres. E eu conheço vários aí que fazem isso. Mas o meu caso não é por isso. O meu caso é que, quando eu estava nos primeiros momentos da reação de cidadania da nação contra o projeto de poder do PT, eu fui requisitado para falar à humanidade sobre o final do tempo velho que nos produziu até aqui e o início do tempo novo que está começando daqui para frente. E nisso, então, era contar que a Terra completou a idade infantil dela e entrou para a idade adulta. Ou seja, a humanidade encerrou o seu percurso de nascer para morrer, que nós chamamos o percurso biointelectual, ou seja, do nascimento à morte. E está agora no período de transição da humanidade que reencarna para viver, que nós chamamos a trajetória
intelecto espiritual, isto é, uma humanidade que parte da sua intelectualidade para a espiritualidade. Essa que está se encerrando parte do nascimento para a morte. Ou seja, de nascer para se descobrir. Descobrir que é um ser inteligente. Como nunca ninguém tinha falado no assunto, eu fui requisitado para fazer isso aí, fiz uma turnê pelo mundo, e me parece que o interesse da coisa era eu mostrar se a humanidade estava aberta para esse tipo de assunto ou permanecia fechada, como foi o que aconteceu com Sócrates na Grécia, como aconteceu com Jesus no Império Romano. Mas ficamos surpreendidos. Encontrei uma humanidade de cabeça aberta e ansiosa por esse momento. Eu era recebido quase que como uma figura lendária ou alguma coisa que tivesse descido do céu aí com essa mensagem. A mensagem, na verdade, é muito bonita. Ela é arrebatadora. Só que, contra o machismo, ela não é simpática, porque é o tempo da mulher. A Terra encerrou a idade hermética dela. E agora está se estabelecendo na idade aberta. A idade hermética era o tempo do homem, então ficou para trás. Agora então está vindo o tempo da mulher. A mulher que está ascendendo no seu trono de deusa da criação como fonte da vida, da qual o próprio Deus se fez homem. Comece a pensar nisso para vocês verem o valor das coisas daqui para frente. Que não se confundem nada com os valores que trouxeram vocês até aqui. São valores das crianças. Agora os valores que estão vindo aqui é de gente adulta que tem que pensar como adultos. E aí vocês começam a pensar essas coisas maravilhosas da vida. Deus, que podia simplesmente dizer, eu sou um corpo, e pronto, estava ali ele com um corpo. Não. Ele se fez homem no ventre de uma mulher. Não vamos a fundo nesse campo que cada um deve começar a desenvolver em sua expansão de consciência. Que aí começa então o processo de ressurreição intelectual. Comece a pensar nisso. Vocês, os poderosos machões, comece a pensar o que eu devo para minha mãe. Ou tem alguém que não queria ter nascido? Se tivesse, teria de dar um tiro no ouvido, tomar um veneno, deixar de viver. Porque se não quer ter nascido, ninguém está obrigando a viver. Agora, se o sujeito vive, é porque ele queria ter nascido. Ele queria ter esse corpo biológico que ele tem. E aí, temos um levantamento bem recente que nós fizemos da problemática social brasileira. Descobrimos 19% de filhos que não querem saber da mãe nem do pai velhos. 19% não quer saber, não quer nem saber se estão vivos ou estão mortos. 19%. 10% contratam cuidadoras e cuidadores de velhos. Uma profissão que surgiu aí. E estamos informados muito bem remunerada. Porque quase todos esses 10% aí são pessoas ricas
e que não são, vamos dizer assim, más, mas os afazeres delas, pela ilusão de riqueza, é maior do que o amor que eles têm pela mãe, pelo pai. Então aí eles deixam a mãe numa boa casa e contratam então os cuidadores de velhos. São profissionais habilitados em enfermagem, em socorros de saúde de velho imediato, bastante leitura sobre idades, sobre geriatria, enfim, profissionais da coisa. E ganham bem. Então dá 29%. E o restante é aqueles que vivem a trancos e barrancos. E por causa da pobreza, então, são unidos. Aí carregam o velho e a velha mãe e avô para lá e para cá, porque é o jeito dos pobres viverem um escorando o outro. E aí temos então uma sociedade desintegrada e uma nação totalmente desagregada aos graus de a criminalidade comum ter aumentado de 2003 a 2020 2.132%. Isso significa o aumento da criminalidade no mundo inteiro. Uma nação desmembrada, não existe hoje um brasileiro em solidariedade com outro brasileiro. Porque esse grau de desagregação, de desmoronamento da nação está em 117.900.000 encrencas na justiça, entre 105 milhões de pessoas da população economicamente ativa. Isso quer dizer que todas as pessoas adultas responsáveis têm mais do que uma ação na justiça, uma contra a outra. Então não existe mais amizade. E aí está dentro daquilo que Jesus diz lá nos evangelhos dele, quando ele se despedia dos seus apóstolos. Naqueles dias, o amor se esfriará de quase todos. Então tem alguns aí que não tem demanda na justiça, mas a maioria, quase que a totalidade. Então o amor se esfriou de quase todos. Esfriando seu amor, escurece o cérebro. E aí a pessoa não tem mais domínio do bom senso. Não sabe mais fazer uma engenharia racional para se manter no caminho certo. E aí vão para a justiça. Para um advogado mentir para lá, outro advogado mentir para cá, e o juiz lá no final das contas dizer: este mentiu melhor e leva a banca. E aí vai para o tribunal para lá e para o tribunal para cá. Eu peguei a ação aí que tinha 41 anos de fórum. Que é essa vossa vida aqui. Vocês acham que desse jeito chegariam a algum lugar? Só poderiam chegar ao desastre a que estamos. E aí nós não tínhamos o que fazer mais. Eu não tinha esses cabelos brancos. Na minha raça, ninguém branqueou os cabelos. Ficam admirados como é que eu fiquei assim. Eu fiquei assim nesta batalha. Se pegarem essa fotografia minha aí quando comecei, eu não estava desse jeito. Fiquei assim pensando. Quando eu assumi esse compromisso, chegar ao ponto de não saber o que é que eu estava fazendo, porque eu tinha certeza de tirar a nação desse inferno em que ela se meteu. Mas eu sabia que a humanidade tinha chegado ao seu final de aventuras.
E aí, me desgastar do jeito que eu me desgastei. A troco do quê? Para ver a minha nação sendo desastrada como a humanidade inteira. E o cabelo branqueou. Até que Jesus, que eu sempre tinha reserva sobre a história, de repente me requisitou. E aí mudou tudo na minha cabeça. Mas os cabelos já tinham branqueado. Agora, que houve mudança, houve, porque as minhas amigas, meus amigos que me observam com frequência, têm me animado dizendo: ensine para nós o que aconteceu, que o Senhor renovou 20 anos, outros dias renovou 30 anos. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu tenho certeza que nós agora estamos no governo constituinte do Brasil, devidamente instalados. Agora, amanhã, eu vou fazer mais uma limpeza de terreno aí, para nós começar o canteiro de obras. Então, a renovação é essa. Vamos instalar a nossa civilização, que as nossas mulheres lançaram em março de 1964. E as nossas Forças Armadas a implantaram um projeto de nação, que agora as Forças Armadas, de volta ao governo do país, no povo, em mim, vamos colocar o Brasil no seu profético destino de terra da promissão, mega potência do mundo. Vai morrer muita gente, sim. Essa mentira da psicose pandêmica do coronavírus, segundo os nossos levantamentos, vai levar um número muito grande de pessoas. Não porque exista um vírus, mas por causa da autoinfecção que as pessoas estão contraindo. Mas vai sobrar ainda uma massa de gente na terra com a qual Jesus vai estabelecer o reino de Deus aqui, onde ele diz: os cordeirinhos dormirão com os leões. E os beija-flores sentarão no ombro das criancinhas. E eu sei que vai acontecer isso. E por isso é que vocês notam essa renovação. Envelheci porque não tinha esperança. Recuperei o envelhecimento porque descobri que estava enganado. Eu vi as coisas do calendário nosso, humano, e a vida aqui no nosso planeta, como em todas as galáxias habitadas por gente, se processam pelo calendário de Deus. E o calendário de Deus não é ontem nem amanhã, é sempre o agora. Por isso tudo para ele é imediato. E para nós, em nosso tempo, já passaram
2000 anos do dia em que Jesus disse: eu vou voltar. E os anjos de Deus vieram e testemunharam a favor dele para aquelas pessoas que viram ele se ausentando. Esse que vocês viram subindo para o céu, vocês o verão de volta aqui. Eu não acreditava nisso. Eu era um guerreiro e tinha sido forjado nos laboratórios da guerra para não ter essas preocupações com a vida depois da morte, porque senão isso poderia atrapalhar no meu desempenho no campo de ação. Mas de repente, Deus se aproximou de mim. E agora sou um seu trabalhador. E quando me descobri um trabalhador de Deus, quem é que estava de meu patrão? A minha querida nação, que me fez o presidente constituinte do Brasil. É assim que Deus funciona. Se vocês acham que eu estou falando a verdade, pode me questionar à vontade. Eu estou aqui para transmitir para vocês aquilo que eu aprendi de Deus, como Jesus disse lá atrás. Aquilo que vocês não sabem, que vocês admiram de mim, não tem que se admirar. É o que eu ouvi e vi de Deus. Eu em nada me comparo a Jesus. Mas na minha insignificância, Deus também me ensinou. E a minha obrigação é passar isso para frente. Eu não estaria conduzindo a minha nação a um tempo novo se eu não tivesse a mensagem desse tempo novo para entregar a ela. Mas eu só posso fazer isso bem feito se vocês estiverem participando comigo. Não é só me perguntando sobre coisa, é me questionando. Não é fazendo aí que nem os bolsonaristas não questionam a gente, não contra-argumentam, porque são bandidos, mal intencionados, e aí eles não têm cérebro para formular um questionamento, um pensamento lógico, aí eles só ofendem, eles só agridem, os dois dedinhos mostrando que eles são de agressão, eles são de matar. Agora não pela frente, é de matar através de milícias, como eles fazem as queimas de arquivo deles, o assalto lá em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, 28 pessoas numa tacada só numa madrugada, como quiseram fazer de mim também. Só não fizeram porque eles não sabiam que eu estava dentro de uma redoma, que quase eles se matam tudo lá dentro. Eu que não deixei. Senão não tinha arrestado nenhuma. Então agora, neste final de domingo, de 20 de junho, amanhã já é 21, eu vou estar no gabinete da Presidência da República Federativa do Brasil, despachando o expediente que está pronto já para amanhã e à disposição de todos que quiserem me interrogar e saber de mim o que quiserem. Se eu não pudesse dizer assim, eu estaria plantando batata e criando galinha aí por algum lugar, porque então eu não teria as condições para ser um chefe de Estado. E estou muito feliz, porque, como eu já falei, e vou repetir porque isso me faz bem, quando descobri que tinha sido requisitado por Deus
para o empreendimento dele, o patrão que estava sobre mim era a minha querida nação. Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado pela prosa.